Para a grande maioria das pessoas do mundo, o nascimento de Jesus dividiu a história em antes dele e depois dele. É bem verdade que ainda existem muitas pessoas nesse planeta que não dividem a história em antes dele e depois dele, mas a grande maioria assim o faz. A história dele marcou toda a humanidade. O livro que conta a história dele é desde sempre o mais vendido, o mais traduzido, o mais estudado, o que existe a maior quantidade de cursos, de aperfeiçoamentos, de ferramentas para melhor compreender o livro que conta essa história. E essa história veio sendo prometida ao ser humano há milhares de anos. Desde que o homem pecou lá no Éden, Deus já havia prometido que de uma mulher nasceria um descendente. E esse menino, descendente de mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Milhares de anos antes desse evento acontecer, ele já havia sido prometido, profetizado, e era o nascimento mais aguardado da história da humanidade. Tem gente que acha que quando o homem pisou na lua, isso mudou a história da humanidade. Mas eu acho que o homem ter pisado na lua é um evento muito menor do que Deus ter pisado na terra. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Só Deus decidiu na sua soberana compaixão, na sua maravilhosa graça, decidiu na pessoa do seu filho abandonar a sua glória e esvaziado completamente caber dentro daquele bebê. É bem verdade que o Natal tem algumas controvérsias. Há aqueles que dizem que certamente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E eu não vejo nenhuma dificuldade, porque assim como não temos como provar que foi dia 25, também não tem como provar que foi em outro dia. Fazendo umas contas lá, de acordo com o turno de Zacarias e tal, e etc. Fazendo uma manobra bem grande com vários textos da Bíblia, alguns estudiosos têm chegado na data em meados de outubro. Mas fala a verdade, Natal em outubro ia ser muito sem graça, porque a gente ainda não tinha 13º. Então eu acho ótimo que a cristandade decidiu colocar em 25 de dezembro, porque a gente já está com 13º, já está naquele clima de final de ano, já está naquele sprint final, vendo a linha de chegada, que é o dia 31, e a gente se abraça e se beija e vira o ano, e é uma nova etapa, um novo ciclo, uma nova circunstância para todos nós, e eu acho ótimo e tem que ficar dia 25 de dezembro mesmo. Há também aqueles que criticam alguns detalhes, de que a gente fica repetindo algumas coisas e elas não são de fato tão exatas. Como, por exemplo, a tradição que insiste em dizer que eram 3 reis magos. Lendo o texto a gente vê, não eram 3, nem eram reis. Magos do Oriente vieram para visitá-lo. Magos do Oriente. Quantos eram? Não sabemos. Eram líderes, eram príncipes, eram reis? Não sabemos, o texto diz magos do Oriente. Apesar dessa controvérsia, isso não tira o brilho desse evento. Há também aqueles que dizem que Jesus não foi colocado num curral, Jesus não foi nascido num estábulo, mas numa manjedoura, e muito provavelmente, como José era da tribo de Judá, vindo a Belém para o recenseamento, muito provável que ele tivesse família ali na cidade,
E quando o texto diz que não havia lugar para eles na hospedaria, a palavra hospedaria ali no grego é katáluma, e essa palavra é usada em 99% das vezes para descrever um cômodo na casa, onde é o que a gente chama de quarto de visita. Um cômodo da casa em que você coloca aquele monte de colchão no chão, quando vem um monte de parente para uma festa, um feriado, ou alguma coisa assim. Então há aqueles que dizem que Jesus chegou no ventre de Maria com José e ele procurou a casa de um parente deles e já estava lotado, porque era o recenseamento, veio gente de tudo quanto é lugar. Então o quarto de visita da casa já estava lotado, então eles tiveram que ficar com Jesus ao lado do quarto de visita, que já era uma espécie de transição entre a casa e o quintal, onde ali se colocava o lugar dos animais virem comer, o potinho de ração. E aí então Jesus não estava numa roça, numa fazenda, lá num estábulo, num curral, né? Não, ele estava dentro de casa, do lado do quarto de visita, onde os animais no quintal da casa vinham comer. Então, pelo quarto de visita estar lotado, José ficou com Maria ali no cantinho, e quando ele nasceu já estava ali perto, jogou lá no lugar onde as ovelhas comiam. É uma possibilidade, mas isso também não tira o brilho desse evento. E eu fico pensando que às vezes a gente faz de tudo. E quando eu digo a gente, eu digo a humanidade. Ao longo de milênios, insistindo em tirar o brilho desse evento. Mas nenhuma controvérsia, nenhuma crítica, nenhum ramo da ciência, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nada consegue tirar o brilho desse evento, porque o maior brilho está na pessoa central desse evento. Quando aconteceu, em que lugar aconteceu, quais foram os detalhes do acontecimento, eu acho isso tudo muito menor do que o fato de ter acontecido. Ele nasceu. E a manjedoura ficou vazia. E ele foi pregado numa cruz, e a cruz ficou vazia. E ele subiu aos céus, está assentado no seu trono. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por meio dele tudo que foi feito se fez. E como disse o profeta, de ti Belém Efrata, a menor dentre as suas irmãs, de ti virá aquele que reinará sobre todos, e o seu reinado não terá fim. Miqueias capítulo 5. Mais um detalhe desse evento. O profeta, muitos anos antes, centenas de anos antes, Miqueias está mais de 700 anos antes de Cristo. E Miqueias disse que seria de Belém, uma cidade pequena, uma cidade pobre, que tinha plantação de trigo, e quando não tinha trigo, não tinha mais nada. E é daquela cidade pequena, pobre, longe, de difícil acesso, é daquela cidade que viria o ser humano mais importante da história da humanidade. E eu acho que essa é a principal mensagem do Natal. Um Deus todo-poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, abre mão da sua glória e vem nascer num bebê, numa cidade pequena, pobre, longe, no lugar menos propício para se colocar qualquer bebê. O Salvador da humanidade foi colocado no lugar dos animais comerem, numa manjedoura. Se foi dentro de casa,
se foi fora, se foi na roça, no curral, se foi no quarto de visita, não importa onde foi, importa quem nasceu. E essa é a mensagem do Natal: Ele nasceu. E porque Ele nasceu, nós podemos nascer de novo. Porque Ele nos deu vida. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Porque Ele é o dono da vida. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, e a gente celebra o seu nascimento sem perder de vista a sua volta. Porque Ele, assim como prometeu, centenas, milhares de anos antes que Ele viria uma vez, Ele também prometeu, milhares de anos antes, que Ele viria uma outra vez. Uma segunda e definitiva vez, onde Ele viria para buscar aqueles que nasceram de novo a partir da fé no seu nascimento. Como nós aguardamos esse dia, como nós ansiamos por esse evento. Até hoje, o evento que mais marcou a história da humanidade foi a primeira vinda de Cristo. E o outro evento que mais vai marcar a história da humanidade é a segunda vinda de Cristo. Você está aqui hoje, pela internet ou aqui presencialmente. Está aqui celebrando a primeira vinda dEle. O meu desejo é que você não saia daqui sem a certeza de que você também vai celebrar a segunda vinda dEle. Porque quando Ele vier uma segunda vez, só vai com Ele aqueles que creram em seu nome. Aqueles que deixaram que Ele saísse daquela manjedoura e ocupasse o trono do seu coração. Se você ainda não se decidiu por Ele, eu recomendo a você que faça essa decisão hoje, agora, para que na segunda vinda dEle, você esteja junto com a gente, nesse lindo coral, onde todos iremos celebrar a sua segunda vinda. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu gostaria de aconselhar que você saísse daqui crendo nesse menino que nasceu. Ele nasceu para ser o seu Salvador. Ele nasceu para perdoar o seu pecado. Ele nasceu para te dar vida eterna. Assim como nós celebramos aqui a sua primeira vinda, o meu desejo é que possamos todos juntos celebrar também na sua segunda vinda. Portanto, receba Jesus como seu Senhor, receba, creia em Cristo como seu Salvador, para que na sua segunda vinda você possa fazer parte de um lindo coral que vai subir cantando, louvando e adorando a Ele por toda a eternidade. Que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza pelo seu brilho. Apesar de todas as tentativas de ofuscar o brilho do seu nascimento, nós estamos aqui porque uma terra que habitava em trevas, um dia viu uma grande luz. O profeta Isaías estava falando da Galileia, Galileia dos gentios, e talvez a gente pode não entender como que um profeta está dizendo que ele vai nascer em Belém, Belém fica em Judá, e o outro profeta está dizendo que a terra que vai ver a luz dele é a Galileia dos gentios, uma terra fica lá no norte. Como que um profeta diz que ele vai nascer no sul, e o outro profeta diz que a luz dele vai brilhar no norte? Como é possível isso? E aí Deus usa um homem ímpio, preste atenção nesse detalhe. Deus usa um homem ímpio, Deus usa Herodes para perseguir aquele menino. Herodes, político, autoridade, achava que o poder estava na mão dele. A caneta está na minha mão, então eu tenho o poder. Quem tem a caneta tem o poder. E aí Herodes disse: pega o menino
e traz esse menino para mim, que eu quero matar esse menino. Porque estão dizendo que ele nasceu para ser o rei dos judeus. A Judéia já tem um rei, esse rei sou eu sou Herodes, o rei da Judéia. Como que esse menino agora nasceu lá em Belém e ele vai me substituir? Manda buscar esse menino e traz que eu vou matá-lo. Aí o anjo avisa e a família foge para o Egito. E depois do Egito vai morar em Nazaré, a pior cidade da Galileia dos gentios. Herodes achava que a autoridade estava na caneta da mão dele, que ele tinha o controle da história, porque ele é poderoso. Mal sabia ele que Deus estava usando a sua caneta para cumprir a sua promessa, que a Galileia dos gentios, uma terra que habitava em trevas, viu uma grande luz, porque o Salvador da humanidade, o melhor ser humano que já pisou nesse planeta, foi morar na pior cidade da Galileia. E para mim esse é o maior brilho do Natal. Deus abrir mão da sua glória para vir num bebê pobre. Deus abrir mão da sua glória para nascer numa cidade pequena e pobre. Deus abrir mão da sua glória para ir morar numa cidade pequena, longe, pobre, mal vista. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perguntavam quando ele chegou em Jerusalém. E para mim esse é o maior brilho e é a maior mensagem do Natal. Nós somos pobres diante de Deus, miseráveis, carentes da graça, do perdão, da compaixão do Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Portanto, a mensagem do Natal é essa: Deus está disposto a abrir mão da sua glória para alcançar a sua vida. Por mais necessidade que você tenha, por mais dificuldade que você passe, por maior que seja a sua adversidade, não se esqueça, Ele veio para todos e principalmente para os que reconhecem a sua necessidade. Nós somos pobres, cegos, nus, não temos nada para oferecer a esse Deus Todo-Poderoso. Não tínhamos como ir até Ele, então Ele veio até nós. Alguns dizem que todas as religiões levam a Deus. O cristianismo não afirma isso. O cristianismo não afirma que praticando as nossas regras, nós iremos para Deus. A mensagem do cristianismo é essa que nós acabamos de cantar. Ele veio até nós, porque não tínhamos como chegar até Ele. Portanto, é nisso que o cristianismo se difere de todas as outras religiões. Estou dizendo que ela é melhor, estou dizendo que ela é diferente, porque todas dizem que as práticas levam à divindade, e a gente diz, a divindade veio até nós, porque nós não temos como fazer o que Ele quer. Ele nos amou primeiro. Ele, porque dele, por meio dele e para Ele. Portanto, essa festa é toda para Ele. Que o seu coração se volte para Ele, que a sua fé esteja depositada totalmente nele, e que Ele seja o Senhor da sua vida, para ser o Salvador que te dará a eternidade. Que assim seja, para a glória dele, em nome dele, amém.